Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja bem-vindo à edição número 104 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café e comigo aqui na bancada, João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café, bem-vindo, bom dia a todos. Também conosco o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café, bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Também compõe na bancada o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o advogado Milton Dota Júnior. Dota, prazer em tê-lo novamente aqui no Café com Política. Bom dia, Reinaldo, bom dia a todos os ouvintes, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito bem, nós vamos começar hoje o nosso programa fazendo um recorte em nível nacional. Repercutiu muito, né, o evento, e continua repercutindo o evento da última quarta-feira, né? Primeiro saiu finalmente na noite de ontem a estatística aí da USP, né? E contou ali, né, Bizarra, com um pouco menos de 2.000 pessoas, né? 1.635 pessoas. Foi o que a USP identificou fazendo aquela técnica que ela tem, né, de sobrepor imagens, etc. Então, foi um fiasco do ponto de vista de público, mas o que está mais repercutindo é a questão do Lula ter diretamente pedido o voto. Isso ficou evidente, tanto que o Tribunal Regional Eleitoral pediu para que em 48 horas esse vídeo seja retirado de todas as redes sociais administradas pelo governo, mas há agora uma ação do MDB de São Paulo, que é do Ricardo Nunes, o Kim Kataguiri, que é a oposição, também entrando, o Novo também, com abuso do poder econômico. Eles querem saber quem é que bancou o evento. Há recursos, segundo nós levantamos, da Lei Rouanet, também patrocínio da Petrobras, e isso poderia, de alguma maneira, caracterizar abuso do poder econômico. Ô Dota, do ponto de vista legal, se não tiver abuso do poder econômico, é simplesmente uma multa que o Lula receberia pela campanha antecipada? Pelo pedido expresso de voto, né? Foi. Claro. Não tem questionamento, não foi indireto. Exato. Num primeiro momento, sim, se não houver aí o abuso do poder político, e não econômico, só econômico, dois, né? Político, porque ele, enquanto presidente da República, titulariza essa qualidade, né? Mas aí, com certeza, haverá uma ação de investigação judicial eleitoral para poder apurar. Isso vai longe ainda. Não daria tempo antes das eleições de ter algo mais contundente, como, por exemplo, uma penalização mais forte, como o bolo. Falam até de inelegibilidade. Não, tá difícil. Hein? Inelegibilidade? Fica de férias para você ver o que dá. Trava a língua. É claro que isso vai repercutir na eleição municipal, será um dos temas que será debatido durante a eleição. É claro que essas aferições de elegibilidade ou não são feitas no momento do registro da candidatura, né? Mas até lá, nós estamos aí há 90 dias, né, do início das eleições, 15 de agosto, de julho é o prazo final para as convenções municipais. Mas muita água vai rolar ainda, viu, Reinaldo? Agora, Kleber, o que está acontecendo com o Lula? Alguns entendem que ele foi um risco calculado, outros entendem que toda vez que ele vai para o improviso, ele queima a largada. Como é que você está avaliando o Lula? Porque todo depoimento tem uma pisadinha de bola. Ou é porque falou da empregada doméstica, é porque falou do ajudante geral, as comparações dele são comparações, assim, muitas vezes politicamente incorretas para esse momento. Como é que você está vendo aí o Lula quando improvisa o seu discurso? Olha, nesse caso, a gente tem que analisar duas coisas. Às vezes é uma escorregada e às vezes é algo bem pensado. É aquela história, o crime compensa, o crime não compensa. Porque é o seguinte, isso acontece em toda eleição. Eu não vi nenhuma eleição que não acontece isso, de repente, em algum momento. Ele mesmo já pediu para Dilma Rousseff lá atrás. Entendeu? Então, por que ocorre isso? Se você tem uma multa de 5 mil a 25 mil reais, que é baixo pela repercussão, por tudo que acontece, olha só, corre esse risco. Veja quanto que a mídia está falando desse assunto, quantos milhões de reais hoje, se você somar todas as centimetragens de jornal, os espaços de rádio, televisão, dá muito mais que isso. Então, e um detalhe, a partir desse momento, se alguém tivesse alguma dúvida, não tem mais.
todo mundo sabe que o Lula está com Boulos. Então, às vezes é um risco calculado, na minha opinião, porque toda vez acontece. E um detalhe também importante, né, Dota? Você que é do direito, quem paga não é quem comete o problema, quem paga acaba sendo o partido. Exatamente. É claro que há uma multa pessoal também, há uma punição ao partido, mas essa questão aí da questão econômica é muito brilhante sua posição, porque efetivamente o ato ilícito compensa ou compensou em relação a isso por conta da questão financeira. Em economia e finanças se fala que tem uma análise de custo-benefício, e o benefício é muito maior que o custo. O que você pensa disso, Jabor? Olha, veja a sequência dos fatos. Nós vamos falar em seguida sobre as pesquisas eleitorais. Vamos, já está na agulha. Essa jogada, para mim, calculada, pensando na fragilidade da legislação pré-eleitoral, depois das convenções a legislação endurece, não é, Dota, se não me engano. Mas antes é essa fragilidade, 5 mil a 25 mil reais não é nada para um partido político do tamanho do PT. E isso vem depois que o Ricardo Nunes praticamente passa o Boulos nas pesquisas em São Paulo. Nós vamos falar em seguida. Então o Lula foi lá foi chamado às pressas, né? Tem um paciente aqui ficando mal, indo para UTI, corre aqui para ajudar a salvar. E ele fez isso. E dane-se regramento eleitoral, porque na verdade isso não vai dar nada mais concreto, nem sério, nem contra o Lula e nem contra o Boulos. O MDB ontem entrou contra o Boulos também. Sim. Mas a gente, por tudo que já viu, não vai acontecer nada. Ele vai negar, não vai sabia. E não vão tirar a candidatura do Boulos por isso, não vão. Fala, Kleber. Eu acho que a única coisa que realmente escapou ali foi ele dando aquele pito, dando aquela, chamando a atenção que estava ruim. Caso pensado pelo seguinte, ó. Eu me lembro de um fato do Lula, quando descobriram que o irmão dele estava com dinheiro lá, ilegal e tudo mais. E ele chegou como todo populista. O populista, ele fala direto para a massa, ele não usa de intermediário. Então ele chega e fala assim, então você vê como é que é, né? Na família sempre tem uma coisa ou outra, né? O que eu vou fazer, né? Eu não tenho controle sobre o meu irmão. Então, a hora que ele faz aquele pito no secretário-geral, que foi mal convocado, ele já deu a desculpa. Por quê? Porque a oposição ia pegar os 1.000 e tanto, 2.000, e falar, foi um fracasso. Mas quando ele mesmo admite, ele mesmo se antecipa, ele quebra, o Kleber. Eu sei que você é especialista na área, mas é uma leitura de quem sabia o que estava falando também. Fala, antes que venham falar que foi um fiasco, deixa eu admitir, né? E transferir a culpa para alguém. Ele transferiu a responsabilidade para o secretário dele. Isso é muito comum na política, né? Não, repassar. É verdade. O triplex também não é, tudo usador amigo. Vamos falar então da pesquisa que o Jabur acabou levantando ontem, a Paraná Pesquisas, né, que é uma das que mais acertou, né, entre as agências, trouxe 2 cenários. Um primeiro cenário, ele coloca ainda o Datena como candidato, que a gente sabe provavelmente não será. Mas com o Datena, o Bizarra vai trazer os números então pra gente dessa pesquisa espontânea, né? Isso, com a participação então do Datena, viu, Café? Nós vemos ali o Ricardo Nunes do MDB com 27,3, seguido do Guilherme Boulos com 25,7. O Datena aparece logo em seguida na terceira colocação com 15,3, abaixo a Tabata Amaral com 8,2, o Kim Kataguiri com 4%, Marina Helena com 3,6%, Pablo Marçal com 2,3%. E o Altino do PSTU não chegou a 1% da pesquisa. E aí, a Paraná Pesquisa faz o seguinte, vamos tirar o Datena, porque o Datena ele vai até um certo ponto para ele cair fora, né? O que acontece? Já deu apoio à Tabata. Exatamente. Recentemente. E aí há uma redistribuição, né, dos votos do Datena. Vamos ver quem que é mais beneficiado aí, o Bizarra. Então, olha aí, já sem o Datena, o Ricardo Nunes figura com 35,2%. Então, ele ganha cerca de 4 pontos percentuais aí. E aí sim o Guilherme Boulos vai para a segunda colocação com 29,8. 2 pontos. E a Tabata ganha. A Tabata cresce também, né? 10,6%. E a Marina Helena cresce um pouquinho também com 5,7%. Se a gente somar, Kleber, a Maria Helena e o Ricardo Nunes, que vamos dizer representam a direita, os votos do Datena vão majoritariamente para a direita
e não para Boulos e Tabata, que representam nesse momento a esquerda. É essa a leitura, né? Eu acredito que sim, eu também penso dessa forma. A gente vê que esse grande movimento que está se formando em torno do Nunes já está dando resultado. E, inclusive, o que esteve aqui com a gente, João, no Travessia, né, aquele instituto de pesquisa que falou com a gente aqui recentemente, deu entrevista para nós, eles fizeram esse instituto, ele está fazendo em São Paulo as qualitativas para o Boulos. E o que eles detectaram? O grande problema do Boulos continua sendo, ele ainda tem uma imagem de invasor. Isso está claro na cabeça das pessoas e que tem medo e não quer isso. Então, ao mesmo tempo que o PT, que a esquerda sempre tem um espaço maior na capital, o Boulos em si, a figura dele ainda passa um certo medo. Do Nunes, na qualitativa, o que pega nesse momento é a segurança pública. E o que eu tenho observado em São Paulo se faz o sucessor. Então tem uma alternância entre a centro, a direita e a esquerda, mas não é aquela coisa, o paulistano majoritariamente é sempre esquerda, não. Você lembra? O Maluf fez o Pita, né? Sim. Nós tivemos o Dória, depois veio o Bruno, e agora tem o Nunes, e o Nunes tem a máquina. Ontem eu estava vendo, pesquisando, e eu vi uma colocação do diretor do Instituto de Pesquisa do Paraná, ele disse que o Ricardo Nunes está no melhor momento dele. Ele está com quase 70% de aprovação. Ele fez o quê? A maior crítica, eu tive em São Paulo a questão de 90 dias, e o Uber falando, né? Eu falei, como é que estão as eleições aqui? Ele falou, a cidade está travada. Aí nós passamos ali na Santo Amaro. Ele falou, tá vendo, tem que desviar. O que ele fez, o Nunes? Muita obra ali. Um mutirão. Ele fez um mutirão. Ele fez as obras andarem, né? E aí, a hora que o que aconteceu? A população agora está tendo uma percepção de que ele é um realizador. Conclusão, ele vai para o melhor momento, com a máquina na mão, e na leitura do diretor do Paraná Pesquisas, ele já está no segundo turno. Com essa aceitação de quase 70%, é irreversível que ele não vá para o segundo turno. A questão toda é se ele crescerá ainda mais. E aí vem a questão da rejeição do Boulos, que ele trava também o crescimento dele. Ou seja, tá para o Nunes, e dependendo do movimento de apoios ali. Aí outra questão também, só para fechar o raciocínio. Há uma leitura também que a questão ideológica vai até agosto, mais ou menos. Aí Lula de um lado, Bolsonaro do outro. A partir dali a população acorda e começa a ver as demandas de saúde, transporte, segurança. Ou seja, quem chegar consolidado ali tem grande chance de encampar. Fala, Nota. Passei pela Santo Amaro no sábado. Tenho filhos em São Paulo e tenho filhos em São Caetano do Sul. Então, esse trecho que você mencionou, da 9 de julho até Hélio Pellegrini, foi entregue, tá lindo, ficou uma obra. E demorou por quê? Eles fizeram toda a parte de drenagem. Foi uma tecnologia nova, eu passei vendo, é tudo por baixo. Então toda a construção ela já foi pensada num piso em que ela absorve a água e tal. E isso, obviamente, dentro de uma obra pública tem uma morosidade. É mais ou menos como o Bauru aqui. O Café, tem que ser uma ironiazinha, né? O Café, você sabe que essa questão da ideologia, como o diretor do Instituto Paraná Pesquisa comentou, tem muito sentido. Você pode observar que a eleição municipal, que antes não tinha muito essa questão de ideologia tão forte como está tendo ultimamente, né? Então isso está acontecendo, é uma coisa recente até. No entanto, se você observar como é verdade que a questão municipal é mais relevante na eleição municipal, na eleição quando se fala de vereador e de prefeito, é que o mesmo eleitor que votou no Maluf votou na Luísa Erundina. Sim. Então são coisas muito distantes, mas naquele momento quem gerou esperança para ele, quem ele viu que poderia resolver aquilo que ele gostava, aquilo que ele desejava, ele votou independentemente do lado ser esquerda ou direita. Isso se comprova, né, Jabur? Porque aqui em Bauru nós tivemos, lá, vamos pegar da década de 90 para cá. Iso Filho, se fosse com escopo, o que ele seria ali? Estaria um pouco centro-esquerda? Centro-esquerda, porque era PSDB na época. Aí o Nilson Costa, mais direita. Mais à direita. Trabalhou lá no Jornal, a gente sabe. Depois é o Tuga Gerami, mais à esquerda. Rodrigo Agostinho, mais à esquerda. Centro-esquerda. Gazeta, centro-esquerda.
Então, a Sueli mais à direita. Mais à direita. Ou seja, você não olha e essa questão não ficava presente. Vamos pegar o caso do Rodrigo Agostinho, né? Ele sempre transitou por vários segmentos da sociedade. Eu nunca tinha enxergado o Rodrigo com uma ala ideológica. Sempre via ele um garoto que foi aluno na faculdade e tudo mais. Ambientalista, né? É isso. Quando surge a polarização, e aí vem, o Bolsonaro tem um papel importante nessa questão e lidera a direita, eu até fiz uma pergunta para ele aqui sobre o impeachment do Bolsonaro, e ali ele se revelou, né? Ele acabou, de certa maneira, verbalizando as suas preferências, tanto que ele hoje está no PSB, que é um partido à esquerda, que é do Alckmin, que é governo, né? E isso não ficava muito evidente quando a gente olhava, né, Kleber, as eleições. E o Jabur é testemunha disso também, né? Isso levou a alguns políticos a se posicionarem, não teve jeito. Exatamente. Agora, você sempre tem colocado, né, Kleber, o morno não vai ter jeito. Não tem. O em cima do muro, não. Não. Quando fala assim, o morno em cima do muro, quer dizer o quê? O cara que for muito centro conciliador é uma característica ou é por conta de ter posicionamento ideológico? É questão do querer estar com o pé em cada canoa. Hoje as pessoas não querem mais isso. Hoje, com as redes sociais, está muito evidente. Então, quando ele quer fazer média com um lado, quer fazer média com o outro, para ser aquela pessoa imparcial e tal, não dá mais certo. Não tem nem como esconder também, porque as pessoas hoje estão ali na rede social, estão exigindo posicionamento diante de tudo. Tem que ter posicionamento. Mas deixa eu fazer botar uma pimenta aí. O Ricardo Nunes, para mim ele é um morno, assim, até hoje pelo menos, não é? Tudo bem, ele é um caso excepcional porque ele herdou o governo do Bruno Covas, que faleceu, não é? Mas assim, ele não é, o Boulos não é morno, mas ele é, e ele está liderando, quer dizer, é um fenômeno para se analisar, não é, Kleber? Claro que porque aí entra a tal da máquina. Ele já está na máquina, aí talvez por isso. Ele não é um candidato. E aí vem aquela história. Eu tô com uma ala ideológica, que é os bolsonaristas da vida, os lulistas da vida, mas eu tenho a realização na mão. Eu tô aqui com a realização. Vamos pegar o caso só para fazer um recorte em Bauru. Certamente a Suelen, com a máquina na mão, vai ter gente da direita questionando ela se ela é bolsonarista ou não, porque ela está próxima do Kassab, mas ela vai ter o trunfo na mão. Se ela conseguir mostrar, tudo bem, vocês estão discutindo a questão ideológica, mas está aqui, E como eu disse em agosto e setembro, o que vai prevalecer é a operação, é operacional, é o dia a dia. Né? O Cafeu, quem está na máquina, a prefeitura, ela tem a agenda. Aí que tá. Ela determina a agenda. Nada impede de um prefeito guardar muita coisa para realizar, lançar no final do mandato. Não se olha só para a figura do prefeito, está se olhando para as obras. Geral, assim, a satisfação. Pelo que você vê agora, João, por exemplo, a questão do Lula e do índice de aprovação, reprovação. Está se dizendo, olha, a economia está melhorando aqui, melhorando ali e tal. Só que quando chega no supermercado, ele não percebe isso. Sim. Então é a percepção. Então, se a máquina está fazendo, está acontecendo, tem asfalto, tem remédio, tem consulta, tem tudo isso, então ela fica feliz, vê que ele está atendendo às necessidades da população e ao mesmo tempo ela está vendo fazer acontecer. E isso tem uma coisa também técnica, econômica para a população sobre o custo de vida, né? Por quê? O que é inflação? Inflação é um aumento sobre outro. Então vamos imaginar o seguinte, que o preço do arroz, que era você comprava um saco de 5 quilos de arroz por R$12, hoje você compra por 34. Se ele estabilizar em 34, não tem mais inflação daqui para frente. Se o mês que vem o pesquisador for e olhar, se tiver em R$34, ele vai comparar com R$34 do mês anterior. Zero de inflação do arroz. Só o que aconteceu para esse sujeito? Ele comprava 12. Então, você estabilizou a inflação, mas num patamar que consome mais renda dele. E aí pode vir divulgar que a inflação está sob controle, que está dentro da meta, que não sei o que, mas no bolso dele, enquanto ele não tiver um reajuste salarial, o arroz triplicou de preço. Inflação dos alimentos. Isso. Você entende? É difícil explicar isso, e obviamente que por mais que você divulgue que a inflação está sob controle,
para aquele patamar de preço que subiu, isso que é a mensalidade escolar. Subiu a mensalidade escolar em janeiro, ela não vai subir mais durante o ano, então você não tem inflação da mensalidade escolar. Mas quando ela subiu, aquele que está pagando a mensalidade escolar já desembolsa mais, né? É impressionante isso e tem que entender essa questão. Agora, Dota, dentro disso tudo que você está vendo, principalmente do ponto de vista lá em São Paulo, você acredita que podemos ter novidade ou da sua leitura, pela sua experiência política, o quadro é esse mesmo? Eu entrevistei aqui a Maria Helena, por exemplo, do Novo, fantástica, ela tem possibilidade de crescer. A Tabata é um pequeno fenômeno também, porque até com 10 pontos aqui é bastante para uma nova. O que você enxerga ali em São Paulo? São Paulo me parece que vai transitar por uma candidatura mais equilibrada de centro. Você acha nisso? Eu vejo dessa forma. Estado em São Paulo constantemente, e me parece que a população gosta quando há tranquilidade, né? Ela sinaliza para uma candidatura que traz paz, tranquilidade, ela quer viver, ela quer ver as coisas acontecerem. Quando há uma disputa radical, polarizada, a população, o eleitorado como um todo, né? Se sente, vamos dizer assim, incomodado. E se tem esse quadro, ele muda. Bom, no recorte municipal nós temos aí um problema. O sindicato dos servidores públicos municipais, em assembleia, acabou tendo a votação da maioria dos presentes para uma paralisação de 24 horas na próxima terça-feira, em protesto ao não reajuste da folha de salário. Por que o reajuste salarial não foi votado, posto que a data base da categoria é em março? Porque houve um pedido de urgência na tramitação do projeto de lei que concede o tratamento de esgoto de Bauru à iniciativa privada. E foi caráter de urgência, tudo tramitou por metade do prazo, só que as comissões ainda não liberaram para votação uma série de dúvidas e, obviamente, um posicionamento político também nesse momento. Consequentemente, todas as sessões do Legislativo são abertas e quando esse projeto tem que sair da pauta, ele não pode colocar outras questões. A assessoria jurídica da Câmara entrou com um entendimento, houve um entendimento de que seria possível, acho que foi o Borgo até que tomou essa iniciativa, de que fazendo uma mudança no regimento interno, os projetos de lei de iniciativa do Legislativo poderiam tramitar normalmente, mas houve uma reação do Executivo e houve acho que saiu uma liminar, né, Dota, em relação a isso, dizendo não, enquanto não votar ali a questão do Executivo, não entra voto. É nisso que nós estamos, Milton, nesse momento, você que assessora ali também, né, indiretamente, né, ou diretamente, né, o escritório do Dr. Rafael, que é o escritório oficial, mas ele te convidou para fazer parte do time e, consequentemente, você tem aí uma visão bem técnica aí, né? É isso que eu falei, que está, de certa maneira, contextualizado para esse travamento de pauta. Quando nós assumimos a consultoria, eu e o doutor Rafael Ribeiro, já havia essa situação fática da pauta travada por conta do projeto de lei da já concessão. Era anterior a vocês. Uma forma da Câmara não parar, né, foi feito um estudo com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal, em que expressamente o ministro, o relator Alexandre de Moraes, deixou patente de que um poder não pode anular o outro. Um poder não pode anular o outro. Ou seja, os projetos de lei de iniciativa do Executivo estão travados, parados, enquanto não se decidir a questão do tratamento de esgoto. Agora, por conta desse princípio da separação dos poderes, interdependência, os projetos de lei de iniciativa da Câmara Municipal, do Legislativo, projetos de resolução, questões interna corporis. Inclusive o reajuste do funcionalismo da Câmara. Já foi votado, né? Que foi votado, exatamente. Isso é claro para a consultoria de que é possível. Então a Câmara não parou, a Câmara está trabalhando nesse sentido. Os projetos de lei
de iniciativa do Legislativo, dos vereadores ou da mesa, estão tramitando normalmente. A consultoria da Prefeitura entende que não. Então a prefeita decidiu um veto constitucional, né, um veto político, e a Câmara, semana passada, acabou por derrubar o aumento dos servidores do Legislativo, que não é um aumento, é reposição, porque nós estamos no período de 180 dias das eleições, então os servidores da Câmara não tiveram aumento. Aumento real, né? Só repuseram a inflação. Real, só a reposição do período. O decreto legislativo deverá já estar aí, acredito que hoje, no Diário Oficial. Agora, Dota, você foi vereador, e nós tivemos sempre, até escrevi um artigo nessa linha ontem, dos poderes serem mais harmônicos, e eu nunca tinha visto debruçar o Executivo sobre o regimento interno da Câmara Municipal. E parece que essa equipe comandada pela Suelen tem essa questão. Quer dizer, até hoje, o artigo 18, que é aquele que pede documentos, tinha prazo. É lei orgânica, inclusive. Lei orgânica, né? Extrapola o regimento interno. A briga foi para a lei orgânica. Aí você tinha a convocação de funcionários que sempre atenderam. Tudo bem, pode ter tido um exagero de convocações, etc. Mas eu nunca tinha visto debruçarem sobre isso. E eu acompanhei a entrevista do Dr. Vitor com você aqui, eu estava voltando, né? E ele dizendo que os procuradores são os melhores. Bom, esses procuradores estavam até agora e não viram que estava irregular? Como é que eles são tão brilhantes assim? Né? A questão que eu coloco. E como é que você viu esse posicionamento do Executivo? E aqui não tem nenhum viés político, é no ponto de vista técnico mesmo, certamente, né? De um poder interferir numa lei orgânica de um outro poder, né? Esse revisionismo, Reinaldo, das leis orgânicas, e eu tive o privilégio, né, de participar da elaboração da lei orgânica no município de Bauru, porque meu pai era o presidente da Câmara, né? Então eu vivi isso, recém-formado, 88, esse processo de constitucionalização municipal, porque a lei orgânica é a constituição do município, né? Eu participei, é claro, ali ouvindo, dando os palpites de acadêmico recém-formado, foi uma forma de se contrapor a tudo o que existia do regime anterior, que era o regime autoritário, vamos dizer assim. Mas ao longo desses 35 anos, já batendo já quase com os 40, 39, né? Constituição de 88, há um movimento mundial de um constitucionalismo antidemocrático. Se você analisar as constituições aí dos países da própria Europa, da América Latina, tem uma constituição, mas é uma constituição democrática, é uma constituição que efetivamente sobressai os valores da liberdade, da igualdade, fraternidade, né? Me parece que não. Há uma tendência mundial, e isso tem refletido nos tribunais brasileiros, né? Especificamente em relação à questão do revisionismo da lei orgânica. O Tribunal de Justiça tem decidido, do Estado de São Paulo, de que algumas convocações são inconstitucionais. E quem disse isso não é a consultoria, é o órgão especial do Tribunal de Justiça, né? A questão do quórum, né, que a Câmara, olha, eu preciso de uma solução. É possível, o tribunal tem uma tendência a reduzir o quórum de maioria de 2/3 para maioria absoluta. Inclusive para a instalação de SEI, começou aí, né? Com 6 votos você instala uma SEI, né? Um pedido, né? Esse é o direito das minorias. Pedido com 6 assinaturas. O Supremo decidiu no passado. Mas foi uma surpresa na época. Exatamente. Pouco tempo. Exato. Talvez, porque as ADIM são questões políticas, né? O titular da ação direta de inconstitucionalidade é a mesa da Câmara, no caso municipal, é a prefeita municipal. Então, mas a mesa da Câmara, ela está sendo muito questionada, e a assessoria é uma assessoria de todos os vereadores, mas também da mesa da Câmara, né? Sim. Há uma ligação, e nós sabemos, quem compõe hoje a mesa da Câmara são
situacionistas, né? Tem um viés político, um é do mesmo partido da prefeita, o Sardinha é líder da prefeita e o Marcos de Souza acaba de ir para o MDB, que é situação. Há uma reação, o poder está incomodado, o poder chegou para a consultoria jurídica e falou, olha, essa interferência do outro poder aqui está me incomodando, há uma demanda efetiva ou não? Tá bom, já tem precedente, deixa por isso mesmo. Não, nós estamos combatendo. Está combatendo. De forma exauriente, inclusive. Vamos até as últimas consequências. Mas assim, há uma tendência no âmbito do órgão especial do Tribunal de Justiça em se conceder liminares e até no mérito declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos, inclusive da lei orgânica do município de Bauru. Agora, Jabor, nessa minha ausência, você entrevistou vários atores políticos. Você acha que com isso a corda não esticou um pouco mais na sua avaliação como jornalista que acompanha o fato do executivo ter, inclusive, feito essa interferência e tendo forçado a Câmara agora a reagir? Para quem está buscando um entendimento no ano eleitoral, com pauta travada, você não acha que estão esticando demais essa corda? Corda muito esticada arrebenta, né, Café? É traumático. Essa discussão que o Dota contextualiza até no plano mundial, ela veio num momento que talvez não fosse o ideal, porque já existia uma complicação política entre os dois poderes, já existia uma crise, como você disse, uma corda se esticando cada vez mais. Aí a judicialização traz essa discussão mais ampla de quase que uma revisão da lei orgânica, quer dizer, no momento em que nós temos algo mais premente para resolver, que vai conceder a estação de esgoto para iniciativa privada ou não. Então, a prefeita tem duas ADINs e a Câmara uma, né? Inclusive, acusa-se a Câmara de ter iniciado isso com aquela primeira ADIN que consultou sobre o quórum, né? Sim. E acusa-se também que isso teria sido até meio que combinado com a própria prefeitura, porque quem propôs foi a mesa diretora, que do poder. Além do que, é mais fácil ter 9 votos do que ter 12. Então, a judicialização complicou a discussão política da cidade e se sobrepôs a ela, inclusive, né? E aí o travamento ficou maior ainda. Então, eu acho que é legal discutir, acho que a revisão de leis que já no tempo ficaram ultrapassadas, de artigos e itens, mas nesse momento complicou demais as coisas. O Dota respondeu, inclusive, a pergunta do Jurandir Poço sobre a questão do Legislativo encaminhar, né, os seus projetos e o Executivo. Kleber, eu tenho observado em Bauru, ficando ausente, até eu acompanhei as sessões da Câmara, e mesmo em férias, acompanhei aqui o programa, parece que nós instalamos em Bauru, nós e eles. O que assim, ruim que eu vejo nessa discussão toda, o ponto negativo de tudo, do ponto de vista político, no seguinte aspecto: esse é um momento que nós estamos indo para uma eleição em que a discussão toda, seja da Câmara, vereador deveria estar ali prestando conta do que fez, conversando com a população, gastando energia numa outra direção. Exatamente. E a prefeita também, cuidando ali da sua continuidade, né, da reeleição. E aí, ao invés de ir para a rua, estão indo para os tribunais. Então, acho que é esse caminho aí que não está legal. Muito bem. O Jabur, então, estamos chegando na reta final. Vamos dar uma repassada aí nas possíveis... desculpa, Dota, pois não. Reinaldo, o fenômeno do lawfare chegou a Bauru. É isso mesmo. Quando você não consegue diálogo, né? E a Câmara tem quadros, né? Eu fico até emocionado quando vou às sessões da Câmara. Eu tento evitar, viu, João, de frequentar o plenário. Eu fico mais ali no gabinete, né? Quadros importantes. Nós temos lá o decano, doutor Segala, um homem ponderado, equilibrado, com uma experiência de vida, né? Que já sinalizou que o caminho é o diálogo, né? Nós temos o Meira, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um quadro importante, apesar de divergências políticas ou não. A Estela, né? Vice-prefeita. A Estela, vice-prefeita. A Chiara, candidata. A Chiara Ranieri, que também tem e vários pastores, né? Outros, pastores que têm... É o diálogo. Que tem, até por obrigação, né? Porque pregam, inclusive no próprio plenário, e por isso que a gente pode falar de pastor, né? Falam da Bíblia e tudo mais. A própria prefeita, que é evangélica, atuante, né? Me parece que pararam no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Então, concluindo, a Câmara Municipal tem um quadro de vereadores excepcional, né? Só com o diálogo, e aqui
estou deixando um pouquinho a questão da consultoria de lado, né? O diálogo, não podemos judicializar a solução da crise institucional. Vocês falam que a corda esticou, para mim ela já rompeu, né? Nós temos que tentar costurar esse tecido que está esgarçado. Infelizmente. Inclusive com a própria imprensa, né? Eu sou do tempo que eu fiquei na 94 lá, 20 e poucos anos, você falava uma crítica pro Rodrigo Agostinho, ele pedia direito de resposta, você ia lá e no microfone você colocava. Agora aqui não, você fala qualquer coisa, amanhã você está recebendo uma ação na tua casa. Ô Jabur, vamos fazer então o quadro aí eleitoral, vamos lá. Certamente, prefeita Sueli Rosim, candidata à reeleição. Havia uma dúvida sobre o vice, parece que o Orlando não abre mão, ele é o vice de primeira ordem. Houve o movimento do PL, etc. O Novo anuncia agora o Clemente com o Meira, chapa pura, vamos colocar assim. O doutor Raul esteve conosco, diz que tem a sua candidatura mantida. O que mais aconteceu nesses bastidores? Temos agora informação também do próprio Iso Filho, né, que pode entrar na parada. Isso, começando pelo Iso então. O Iso, nesse momento, conversa com o Raul. Raul conversa com o Iso. Pode pintar alguma dobradinha aí, enfim, embora os dois, a princípio, sejam potenciais pré-candidatos a prefeito. Mas confirmado mesmo, Café, olhando o quadro de forma mais ampla, nós temos a prefeita, que ela não verbaliza isso, mas é claro que é candidata à reeleição, e o Clemente Rezende com o Meira de vice. Os dois confirmadíssimos. O PL, que é uma força aí também do Capitão Augusto, tentando o nome, o último que eu ouvi seria o do Toninho Gimenez, tentando convencê-lo a ser o candidato a prefeito. Que foi filiado recentemente junto com o Reinaldo Mandalite. Isso, mas que se transferiu, não é? Pro PL. Pro com PL. o Arildo Lima Júnior. Com o Reinaldo, exatamente, que é irmão do Rodrigo, que é o presidente do MDB. Né? Olha o embrólio. E, aliás, o MDB, você falou em vice, o MDB, há algumas semanas, 2 atrás, fez esse movimento para tentar a vice, pelo que a gente apurou de bastidores. Depois, botaram água nessa fervura e as coisas parece que se estabilizaram novamente. E nesses últimos dias surgiu também a ideia, aliás, colocada aqui no Café com Política da semana retrasada, através do Caio Kobe. O nome da Chiara surgiu pela primeira vez como, de novo, uma real possibilidade de candidatura no Café de sexta retrasada. Então, ela é um nome relativamente novo, entre aspas, né? Como pré-candidata. O Iso nós já falamos. O Gazeta agora surge mais recentemente ainda e que provocando tá com problema no racha no PT, né? Nós temos 3 federações, 2 já tinham problema de divergência. Agora na terceira também, que é a federação do PT, do PV e do PCdoB. Uma parte ali que é o Gazeta, defende o Gazeta como candidato a prefeito, a outra parte defende o Cláudio Lago do PT, ou um outro nome aí que não seja o Gazeta, porque o Gazeta foi muito mal na última eleição, foi o 3º colocado, né? Perdeu para ele mesmo. Então são esses os nomes, quer dizer, a novidade aí. Agora, há uma discussão de bastidores que a gente apurou, há uma preocupação que une essa gente toda, e com a Suelen lá no outro polo. A necessidade de levar para o segundo turno. Sim. Isso é real agora, há essa preocupação, né? Ninguém está dizendo que a Suelen já ganhou no primeiro turno, mas há essa preocupação. Então, todas essas forças estão conversando entre si. Então, pode ser que esse cenário caminhe para mais 2 candidatos aí que tenham força. E nessa linha, né, Kleber? Para ter segundo turno, vamos imaginar que a Sueli tivesse realmente condições de primeiro, tendo um único candidato forte é pouco. Teria que ter 2 ou 3. Me parece que se essa ala contrária à Sueli está pensando em ter 2, 3 candidaturas, é o melhor cenário para chegar no segundo turno. Nesse momento, sim. Diante desse cenário, pensando se há essa preocupação de matar no primeiro turno já, né? E lutar para que realmente haja o segundo turno, o importante de ter vários é que tem para todo mundo, né? E então... eu tenho uma pesquisa interna de partido que me passaram, que eles apuraram que a rejeição da Sueli está em 44%. O que você acha desse número? É alto, né? Eu não tenho essa informação, não. Não é oficial. Se é uma rejeição desse porte, é altíssima, né? É alta. Porque o que é rejeição? Rejeição, eu voto em qualquer coisa menos em determinado candidato. Significa que o 100%, o universo de 100% dela passa a ser aquele 55%. E se ela perder para alguém, aí ela não vai. Então assim... Você já não cresce, né? Um item muito importante numa eleição é a rejeição. Sim. Tanto que o primeiro desafio que quando um candidato vai para disputar é baixar a rejeição
né? Para depois, porque normalmente quem rejeita não sai da rejeição para votar a favor. Existe uma migração que funciona assim. Eu rejeito aquele candidato, depois eu posso ir para o meio, ficar indeciso. E depois eu posso ir para ele. Então, não é um processo. É um processo. E isso leva um tempo. Agora, Dota, pela sua experiência política... Fala. Aldo, Quem ganha a eleição? Vai, já crave aqui. Eu ouço muita atenção, mas há um ator importante na política local que ainda pode ser candidato. Rodrigo Agostinho. Exatamente. Há a questão da desincompatibilização, que poderia ser de 6, mas me parece que são 3 meses. Para quem tem cargo público, 3 meses. Diretor de autarquia são 3 meses. Então, eu vejo que, e não aqui fazendo propaganda, ao contrário, experiente, foi prefeito 2 vezes, deputado federal. Na última pesquisa ele aparece na 2ª posição, na pesquisa encomendada pelo JC, né? Se há uma tendência de aglutinação de forças políticas para se contrapor à prefeita municipal, o Rodrigo seria um componente importante. Passa pelo Rodrigo Agostinho. Mas olha, deixa eu colocar uma informação também. Opinião pessoal. Não, claro, se ele entrar na campanha, a coisa se inverte. Mas as informações que eu tenho, e mesmo observando a movimentação do PSB, conversando com gente ali do comando, parece que ele está descartado, mesmo dentro do PSB. Inclusive, já tem até fotos circulando de uma chapa, Chiara Ranieri e Rosana Polato de vice. Fizeram isso, existe uma articulação forte nesse sentido, tentando convencer as duas, principalmente a Chiara, né? Então, o próprio PSB trata o Rodrigo como carta fora do baralho nesse momento, mas claro, tem tempo ainda, e vem uma ordem lá de cima também, de repente, muda tudo, né? E o posicionamento da Chiara aí, né? Eu, como não estava aqui, não acompanhei direito, mas me parece que aí é uma análise de custo-benefício, né? Se eu não vencer, não estarei na Câmara Municipal. É o caso da Estela. A Estela já deixou claro, não é o meu momento para ser candidata a prefeita. Eu prefiro, e certamente pelo que ela está fazendo, ela tem grandes chances de reeleição. E aí ela fala, eu me preparo para daqui 4 anos. Ou seja, ela monta um projeto em que ela entende que em algum momento ela pode voltar a ser ou será candidata a prefeita. Não me parece que a Chiara tenha construído essa via. E aí teria que ser um convencimento, exatamente para dizer. Mas ela não nega, viu? Pelo todo, né? Pelo conjunto da obra, pelo momento político, eu estou até disposta. Que é o que aconteceu com o Meira, de alguma maneira, né? Exato. O Meira, com tudo que ele vem fazendo, certamente ele poderia ser um reeleito como vereador, ele vai para vice exatamente para quê? Tem uma exposição e certamente o Meira daqui 2 anos se lança candidato a deputado, mesmo que ele não leve agora, vai ter uma grande exposição. São estratégias. Eu não vejo a Chiara com essa ambição para ser deputada, entendeu? Essa é a questão, né? Então, por isso que talvez ela esteja aí pensando mais. Se nós imaginarmos que seriam todos contra uma, entre aspas, né? Teria. Eu não sei como é que está o Republicanos, que assumiu uma secretaria, não assumiu ainda, tá próximo do governo ainda. O Bilancieri já é secretário. Já é? Já Desenvolvimento Regional, Republicanos fechadíssimo com... Não, secretário de Desenvolvimento Econômico de Bauru. Econômico, aliás, não regional. Ele né? já assumiu? Já assumiu. O Marcos Bilancieri, que é o líder do Republicanos aqui, e o Republicanos fechadíssimo com a Suelen. E quer dizer que o Tarcísio entra ou não? Depende do posicionamento do PL também local, né? Aí tem uma discussão lá, ele conversou com o próprio Bolsonaro, né? Onde o Republicano tiver candidato, ele faz campanha, onde o PL tiver candidato, o Bolsonaro faz, enfim. Mas aí tem o imbróglio do Capitão Augusto com a Suelen, que exatamente, aqui é mais complicado. Porque ela passou por cima dele indo até a Nacional, né? E o Republicanos não tem candidato aqui, então eu acho que o Tarcísio fica fora dessa briga. Muito bem. Bom, Dota, teremos muitos lances até lá e certamente queremos contar com a tua capacidade aí jurídica e também política aí para nos ajudar aqui no Café com Política. Estamos lá para colaborar com a mesa, com os vereadores, com a cidade, essa é a nossa intenção. Estamos lá de passagem, né, por um período. E você não sabe ser candidato, não, vereador? Não, aliás, nem filiação partidária eu tenho há vários anos. Eu gostaria de agradecê-los. Mandar um abraço pro primo Mangialardo, que cruzou comigo agora aqui na Getúlio no caminho. Menciona meu nome lá, manda um abraço pra mim. Ele até primo, mandou aqui um abração pra você, primo. Ele mandou uma menção. Um abraço pro presidente da Câmara, o Júnior Rodrigues, né, que tenho muito carinho por ele, pela Câmara Municipal como um todo. E mais uma vez,
um prazer, viu, Kleber, estar com você aqui, aprendendo com você, com o João, com o Reinaldo aqui, com o Bizarra. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Jabur, tudo certo para a edição desse fim de semana lá do JC? Tudo certinho, bom final de semana a todos. Kleber, tranquilo, as consultorias andam bem a vento e popa. Muito, graças a Deus. Muito bem. Fala só do endereço do curso teu lá pra gente... Ah, tá. Ó, entra lá no Hotmart e procura lá o lado culto do voto. Vale a pena. Muito bem, esse foi o Café com Política dessa semana. Semana que vem nós estaremos juntos, na segunda-feira, Cidade 360. Para você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.